Flamengo já tem uma cara nova e não é nada de espetacular. Eu acho que a gente também não pode se iludir, se deixar levar pelo momento quando a gente vai analisar. Eu acho que o Flamengo tem um grande mérito, acho que o Tite tem um grande mérito. Eu acho que o Flamengo ele se parece com um time, e isso era algo que não vinha acontecendo muitas vezes. Muitas vezes o time do Flamengo parecia, a gente viu um jogo do Flamengo, parecia que a gente estava vendo 11 jogadores jogando um esporte individual ao mesmo tempo. O Flamengo não era um time coeso. Várias vezes eu até usei essa analogia que o Flamengo era um time que cada um remava para um lugar. E isso aí é certeza de derrota. Hoje a gente não sabe o que vai acontecer daqui para o final do campeonato, até porque o Flamengo é sim um time em formação. O Tite ele está chegando agora para tentar implantar aquilo que ele entende que o Flamengo deva fazer, sendo que o Flamengo não tem uma base sólida. O que o Sampaoli entregou, sobretudo esse Sampaoli dos últimos jogos, né? Dos últimos jogos não, mas do jogo do Atlético Mineiro, que a gente consegue uma virada lá para o jogo que ele é demitido, né? Depois da derrota da Copa do Brasil, o Flamengo não tem uma estrutura. Então a gente está falando de um trabalho de reconstrução, de recomeço, de realmente juntar os cacos para conseguir criar alguma coisa. Tudo isso com o relógio correndo contra você. O Flamengo não tem uma pré-temporada para reconstruir esse time. O Flamengo vai ter que reconstruir esse time nos intervalos de jogos, com muita conversa, em algumas poucas datas FIFA, tivemos uma agora, e aí a gente vai ter que calibrar a nossa expectativa. Por isso que eu acho que o jogo ontem foi muito bom para o que o Flamengo pode oferecer nesse momento. É um time muito mais determinado. Engraçado, hoje até uma inscrita mandou que o Flamengo entrou desligado. Eu não acho que o Flamengo entrou desligado. Eu acho que o Flamengo encontrou dificuldades contra um time do Vasco muito físico, indo brigar por cada lance. E por muitas vezes eu vi o Flamengo, não é só o Flamengo do São Paulo, não, tá? É o Flamengo dos últimos anos. Muitas vezes eu vi o Flamengo um time tecnicamente muito superior, mas um time que não igualava na disposição, sobretudo nos clássicos locais. O Flamengo jogava contra o Fluminense e se dedicava menos, se entregava menos, jogava contra o Vasco e se entregava menos, e muitas vezes ganhava por causa de uma sobra muito grande de qualidade, mas muitas vezes perdeu jogos. O Flamengo perdeu jogos que não deveria ter perdido nos últimos anos, sobretudo para o Fluminense, considerando a qualidade do time que tem. O Flamengo muitas vezes não entendia o que era um clássico. O Flamengo muitas vezes não entendeu o que era jogar um brasileiro, o que é jogar uma Libertadores. E para mim esse Flamengo mostra que entende. E aí, com os resultados vindo, a gente vai recuperar a confiança. O Rossi, por exemplo, que recebeu uma crítica merecida do Alan no jogo contra o Cruzeiro, e eu critiquei também, porque ele não conseguiu ser muito eficiente, ele espalmou algumas bolas para frente da área, ele já consegue ser muito mais seguro. Ele fez um bom jogo contra o Vasco, teve uma cabeçada do Verratti que ele praticamente faz um gol ali. O Flamengo hoje é um time mais equilibrado. O Wesley deixou de ser um ponta-direita. O Wesley agora é um lateral. Ayrton Lucas, um pouquinho mais de liberdade. Acho que o Tite tem um grande mérito de ter usado o Gerson em várias posições, menos de segundo volante. O Gerson jogou adiantado, quase próximo ali do Pedro. O Gerson jogou pela direita e o Gerson jogou pela esquerda. Inclusive, ele faz o gol da vitória contra o Vasco jogando pela esquerda. Mas em nenhum momento, desde que o Tite chegou, lógico, pode haver uma circunstância de jogo, mas em nenhum momento o Gerson ocupou a posição que hoje é do Thiago Maia e do Pulgar, que é de volante. E que o Thiago Maia ocupa de direito. Ele é um jogador que tem dado a estabilidade que o Flamengo precisa. Acho que essa leitura do Tite é muito interessante, assim, de ver um Flamengo vulnerável, e para mim, tá? Para mim isso é bem nítido. O Tite hoje ele quer montar um Flamengo de trás para frente. O Tite ele tem
procurado dar estabilidade para o Flamengo. Esses dois volantes, Thiago Maia e Pulgar, mais a dupla de zaga e laterais jogando de fato como laterais, hoje o Flamengo é um time que passou daquele time do Sampaoli, que às vezes o adversário finalizava 20 vezes no nosso gol, 25, o Flamengo era um time extremamente vulnerável, e hoje o Flamengo é um time difícil de ser ferido. Tanto que estamos aí a 2 jogos. Eu sei que é um recorte muito curto, tá? É muito mais aquilo que a gente projeta do que aquilo que de fato a gente pode analisar, porque você precisa de um histórico. Mas lá se vão 2 jogos nos quais o Flamengo não toma um gol. E isso e aí eu nem vi que passou aqui alguém falando o absurdo do Thiago Maia. Repito, a estabilidade defensiva do Flamengo hoje passa pelo Thiago Maia. A gente tem que criticar o jogador quando ele merece e a gente tem que saber elogiar o jogador quando ele dá a sua contribuição para o time. E lógico, a gente tem que ter um pouco de coerência na hora de esperar aquilo que o jogador pode fazer por você. Ainda que o Thiago Maia tenha sido um jogador que acabou sendo decisivo, buscando o Gabigol na profundidade no lance que decide o Flamengo e Vasco. Então, para mim, o Flamengo e Vasco é muito do que é o Tite no Flamengo. Acho que é um técnico buscando estabilidade, acho que é um técnico que tenta ir na segurança. Por exemplo, é nítido. O Flamengo fez 1-0 em cima do Vasco, o Vasco começa a se pressionar. O que o Flamengo faz? O Flamengo se compacta. O Flamengo vai lá para trás, o Flamengo cola suas linhas. O Flamengo era um time que estava se defendendo em poucos metros. Por quê? Porque isso é mais fácil. É mais fácil quando você ainda não tem um time montado, você compactar todo mundo. Obviamente, isso vai dar campo para o adversário. Isso aconteceu com o Vasco ontem. O Flamengo cedeu o campo. O Vasco jogou no campo de ataque do Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo estava fechadinho, compacto. Talvez no futuro a gente possa ter um Flamengo com outras características. Eu não quero ver o Flamengo fazendo 1-0, indo todo mundo para trás da linha da bola, fixar 2 linhas de 4. Mas o Flamengo tem que saber, e o Tite sabe, aquilo que se desenha, aquilo que é possível. A gente precisa também saber dançar a música que está tocando. Você pode preferir forró, você pode preferir samba, mas a música que está tocando que tem que determinar o que você dança. Então, eu acho que essa tem sido uma filosofia do Flamengo. Eu estou vendo um Flamengo pragmático, um Flamengo que, nesse momento, tem consciência das próprias limitações. Talvez em algum momento tenha faltado isso para a gente ao longo dos anos. De muitas vezes a gente falar, esse é o time mais rico, esse é o elenco mais milionário, esse é o melhor elenco do Brasil, mas aí você olhava para o campo e o futebol era um lixo, era um futebol pobre. Essa é a tônica do Flamengo de 2023. Jogadores caros, orçamento caríssimo, time que mais fatura no Brasil, mas futebol mesmo não tem. E se não tem futebol, o Flamengo precisa reconhecer as próprias limitações e jogar como um time limitado. O Flamengo precisa buscar melhorar. Isso é óbvio. Com o que a gente tem, o Flamengo precisa ser um time avassalador. O Flamengo precisa ser mais ou menos o que foi o Flamengo 2022. Estou nem falando de 19, 2022. Aquilo ali é o que o Flamengo tem que fazer. Só que até você chegar àquilo ali, você tem que passar por um estágio. E eu acho que nós encontramos um técnico que está fazendo o deverzinho de casa dele. Ele sabe que o time é fraco defensivamente e ele vai tentar ajustar isso aí com muito pragmatismo, com muita prudência. Eu vejo o Flamengo assim também. Eu vejo o Flamengo como um time prudente,